Olá, pessoal, bom dia para vocês, espero que vocês estejam bem. Hoje a gente dá sequência aí à nossa aula de climatologia e agora a gente vai falar de fatores do clima, né? A aula passada a gente discutiu, né, a diferença de clima e tempo atmosférico e os elementos do clima, né? Ou seja, a temperatura, a pressão atmosférica, a umidade, os ventos e a precipitação, que dentro de precipitação a gente tem aí chuvas, a neve, o granizo, certo? Agora a gente vai falar de fatores de clima, ou seja, existem algumas condições, né? Por exemplo, altitude, massas de ar que elas podem influenciar no clima, tá certo? Então são algumas condições que a gente tem aí na superfície terrestre ou até mesmo na atmosfera que faz alterar o clima de uma região, tá certo? De um determinado local, tá? A gente vai discutir um a um e na hora que a gente for falando, né, de alguns exemplos, vai ficar mais claro para vocês, certo? Mas a aula passada a gente falou de elementos do clima. Hoje a gente vai falar de fatores do clima, certo? Então, o que são os fatores clínicos do clima? Fatores físicos, botânicos, meteorológicos que interferem nas características da atmosfera em um determinado ponto do espaço geográfico. Então, é algum fator que pode ser, né, como eu comentei aí, físico, botânico, meteorológico, que ele altera o clima daquela região, tá? Quais são eles, pessoal? Anotem aí no caderno de vocês, por favor. Como eu comentei, eu gosto que vocês façam anotações e não fiquem só assistindo às aulas, tá? Então, ó, quais são os fatores do clima? A latitude, a altitude, maritimidade e continentalidade, correntes marítimas e massas de ar. Professora, quanto conceito novo! Eu não sei o que é essas coisas. Fiquem calmos que a gente vai ver um por um agora, tá? Bom, gente, latitude foi algo que a gente discutiu lá no início das aulas, a gente estava até em aula presencial ainda, né? E o que eu falei para vocês, né? Que existem as linhas imaginárias que a gente chama de coordenadas geográficas, que era a latitude e a longitude, tá? No caso aqui a gente vai discutir só a latitude, tá? Então, o que eu falei para vocês? Que a latitude são as linhas imaginárias paralelas, né? E que qual era o paralelo de referência que a gente tinha, né? Da onde a gente parte para analisar a latitude? É aqui a linha do Equador, tudo bem? Então, a gente sabe que a linha do Equador está a 0 graus, certo? E ela é o nosso ponto de referência. O que isso quer dizer? Que a partir dela, né, 0 graus a 90 graus norte, 0 graus a 90 graus sul, ou menos 90 graus, que a gente comentou que sempre que era sul, era valores negativos, tá? O que isso tem a ver com fator climático, professora? Isso daí não era de coordenadas geográficas? Sim, mas é só para ficar mais fácil para a gente conseguir localizar e discutir as questões dos climas, né? Por exemplo, as zonas climáticas. É a partir da observação dos paralelos, tá? Bom, quando a gente discute, né, a questão de temperatura, onde é mais quente, onde é mais frio, naturalmente vocês vão perceber que vocês vão falar para mim que as áreas mais próximas aqui da linha do Equador são regiões mais quentes. E daí vocês também vão falar para mim que quanto mais perto aqui de 90 graus, tende a ter temperaturas mais baixas. Tanto que a gente tem o Polo Norte e o Polo Sul, né? E quando a gente fala de Polo Norte e Polo Sul, qual é a imagem que vem na nossa cabeça na hora? É aquele monte de neve, é o urso polar, é os pinguinzinhos, é frio, né? Então, por que isso na nossa cabeça já se cria? Porque a gente discute isso bastante, né? Mas agora é bom vocês entenderem, né, qual que é essa relação com o clima. Por que em áreas mais próximas a 0 graus é mais calor? E por que aqui, mais longe, né, do 0 graus, é mais frio, certo? Tudo tem a ver, gente, a forma com que os raios solares chegam na Terra, tá certo? Olhem aqui essa coisa, o que eu escrevi nesse quadradinho aqui, ó. A incidência do Sol chega igual em todos os pontos da Terra. Então, não quer dizer que aqui recebe mais Sol e aqui recebe menos Sol. Não é isso, né? Chega igual em todos os pontos da Terra. Porém, a forma como a luz solar bate na superfície altera as condições da temperatura,
tá? Então, o que eu quis dizer? Que as áreas, por exemplo, essa região aqui, ó, próxima à linha do Equador, o Sol chega de uma forma, né? Chega de uma forma na superfície. Aqui, ó, o Sol ele vai chegar já em outra forma. E aqui ele também vai chegar de outra forma, né? Então, não é receber mais Sol ou receber menos incidência solar, mas sim a forma de como esse raio solar chega na superfície, tá? Para vocês entenderem melhor, ó, essa região aqui, ó, próxima à linha do Equador, ó, lembra que o Sol, ele tá aqui nessa posição, tá certo? Quando o Sol bate aqui nessa superfície, olha que de jeito que ele chega, ó. Ele chega perpendicularmente, tá? É como se o raio solar chegasse aqui, ó, paralelamente à superfície da Terra, tá? E isso, então, faz com que a intensidade, né, que essa região aqui receba uma energia, que a gente fala, mais intensa, mais forte, tá? Porque olha a forma que ela chega, né? Ela chega aqui perpendicular na superfície, tá? Então, imagina que aqui é o Sol, tá certo? E aqui é a superfície terrestre. Então, ó, baixas latitudes, né? Por que baixa latitude? Porque está perto de 0 graus. Os raios solares chegam perpendicularmente, né? Então, isso faz com que essa área se aqueça bastante, tá? Agora, a outra região, ó. Essa região aqui a gente fala que é as médias latitudes, né? Que tá ali, ó, entre 30 e 50 graus de latitude, tá? Olha só, esse raio solar, ele não tá chegando mais perpendicularmente, ele tá chegando mais deitadinho, tá certo? A forma dele chegar, esse raio solar chegar mais deitadinho na superfície terrestre, né, que a gente fala aí de maneira mais angular, isso faz com que a incidência solar chegue de uma forma menos intensa. Então, o que a gente sabe? Essa região aqui tem temperaturas maiores. Aqui já vai ter uma temperatura menor, porque o raio solar está chegando de forma angular, tudo bem? E nos polos, menos ainda. Olha o que acontece. Esse raio solar ele chega mais deitado ainda, né? Então fica mais difícil você aquecer essa região, tá? Então o que a gente sabe? Que sempre as áreas próximas à linha do Equador vão ser regiões mais quentes, tá bom? Médias latitudes já vão ser menor temperaturas e aqui nos polos vão ser as temperaturas mais baixas, tá? Porque os raios solares eles chegam bem deitadinhos nessa região, né? Então a gente fala que é um déficit de aquecimento, ou seja, é pouco aquecido essas regiões, tá? Aqui tem um exemplo caso vocês, né, consigam enxergar melhor do que eu tô falando. Ó, duas lanternas, né? Uma com a lanterna chegando, né, paralelo na superfície e outra lanterna chegando de forma mais angular, né? Então o que acontece, ó? Aqui percebemos que a inclinação da lanterna faz com que a mesma quantidade de luz, ao ser projetada em uma superfície maior, transfira uma menor quantidade de energia por área, tá? Então, quando o Sol está aqui, ó, perpendicular, que é o caso lá de próximo a 0 graus, ele pega uma área menor, concordam comigo? Mas olha a intensidade de energia solar que chega nessa região, tá? Agora, quando você tomba a lanterna, ele vai pegar uma área maior, só que a intensidade vai ser menor, fazendo com que aqueça menos essas regiões. Então, isso daqui é o que acontece nas médias latitudes e também nas altas latitudes, que é onde é os polos. Percebe? Então, ó, quando a energia solar ela fica mais angular, quando ela está mais inclinada, ela pega uma área maior, mas a intensidade é menor, certo? Então, aí o fator climático é a latitude, tudo bem? Então, vamos retomar. Quanto maior a latitude, menor a temperatura. Entendem isso? Quanto maior a latitude, ou seja, quanto mais perto de 90 graus, né, maior a latitude, menor vai ser a minha temperatura. Quanto mais perto de 0 graus, maior vai ser a minha temperatura. Tanto que aqui são as regiões mais quentes do globo, tá? Anotem aí no caderno de vocês que é importante, certo? No caso do Brasil, quando a gente analisa, ó, ele tá aqui entre, né, ó, a linha do Equador tá passando nessa região aqui, ó, então o Brasil ele pega uma regiãozinha próxima à linha do Equador e ele também fica um pouquinho só abaixo do Trópico de Capricórnio, tá? Mas grande parte do nosso terreno tá aqui na região que a gente fala que é intertropical. Então, quando a gente for estudar, por exemplo, os climas do Brasil,
vai ser mais fácil a gente saber que grande maioria dos nossos climas, eles são tropicais. A gente não tem a musiquinha, né? Moro num país tropical, né? Então, realmente, a gente mora num país tropical, porque a gente está pertinho aqui da linha do Equador e entre os trópicos, trópico de Câncer e trópico de Capricórnio, tá? Bom, o segundo fator climático que a gente vai estudar é a altitude, tá? Lembra que a gente já viu esse desenho quando a gente discutiu sobre pressão, tá? Então, o que vocês têm que saber, ó? De novo, a altitude, ela está relacionada com a pressão e também vai estar relacionada com a temperatura, tá? Bom, agora todos vocês já assistiram aqueles vídeos lá das camadas da atmosfera, né? E o que vocês viram naquele vídeo? Que quanto mais perto da superfície do globo, mais os gases eles estão o quê? Juntinhos, mais próximos por causa da ação da gravidade, tá? No caso da altitude, é a mesma coisa, amores. Ó, estão vendo essa imagem aqui, ó? Como que chama isso? Os alpinistas, né? Que estão aqui subindo esse morro, tudo bem? O que a gente percebe? Esse alpinista que está na área mais baixa, olha, ele está bem próximo ao chão, né? A gente tem uma grande quantidade do quê? De gases, tá vendo? Ó, aqui tá moléculas de ar, mas vocês podem interpretar também como molécula de gases, tá? Então, o que a gente percebe? Quanto mais baixa aqui a altitude, mais gases a gente tem concentrado, tá? E conforme o alpinista vai subindo, menos moléculas de ar a gente tem também aqui, tá? Então, o que tem a ver? Por que tem mais molécula de gases aqui do que em regiões mais altas? Por conta da pressão. Lembra que eu comentei com vocês, né? A pressão, ela exerce uma força sobre a gente, né? Então, isso faz com que a gente mantenha uma maior quantidade de moléculas aqui próximos em baixas altitudes, tá? E por que, gente? O que acontece? Por que em regiões mais baixas a temperatura é maior? E quanto mais alto, a temperatura tende a cair. Isso é fato, né? Quando a gente vê uma foto de uma montanha, o que geralmente tem no pico da montanha? Neve. Por que tem neve lá no pico e na base não tem? Por que é mais frio lá no alto e embaixo é mais quente, tá? É por conta da altitude. A altitude passa a ser um fator climático, tá? Galera, por que vai ser mais quente? Essa região aqui, ó, olha quantos gases pertinho um do outro, certo? Então, quando acontece a radiação solar, né, amanhece e você tem ali a incidência solar, por conta dessas moléculas estarem uma pertinho da outra, quando os raios solares chegam nessa região, é mais difícil deles conseguirem escapar, tá? Os gases, eles têm esse poder de reter calor, tudo bem? Então, se está tendo ali uma incidência solar, os gases, eles roubam o calor, tá certo? Então, por conta essas moléculas elas estarem tudo juntinhas, umas próximas da outra, quando acontece a incidência solar, esses gases, eles pegam o calor, eles armazenam, eles absorvem esse calor, tá certo? Então, aqui, nessas áreas mais baixas, a temperatura vai ser maior, tá? Agora, o que acontece nas áreas de alta altitude? Olha, uma molécula, ó, tá uma longe da outra. Então, o que acontece? O raio solar chega aqui e reflete, vai embora. Por quê? As moléculas de gases estão uma espaçadas da outra, tá? Então, é muito mais fácil fugir os raios solares nessa região do que nessa região onde elas estão todas juntinhas, todas próximas, tá? Então, o que vocês têm que ter na cabeça de vocês? Que áreas de baixa altitude, a temperatura é maior. Áreas de elevadas altitudes, a temperatura é menor. Lembre-se sempre que lá no pico da montanha tem neve, porque é mais frio. Ou seja, a radiação solar aqui em cima, ela reflete, ela vai embora. Agora, nas regiões aqui de baixa altitude, a radiação é absorvida em forma de calor, tá bom? Então, ó, quanto maior a altitude, menor vai ser a temperatura. Quanto mais alto, menor vai ser a temperatura. E aqui, isso aqui explica bastante também, gente, a questão de falta de ar. Eu não sei se vocês já ouviram falar, né? As pessoas, às vezes, quando elas ficam em elevadas altitudes, elas começam a sentir falta de ar, né? Por conta disso. Ah lá, olha a quantidade de molécula de ar que tem aqui.
em comparação a áreas de baixa altitude. Então, às vezes, nós que moramos em áreas de baixa altitude, estamos acostumados com uma quantidade de gás oxigênio, por exemplo, né? Aí você vai para um país onde é mais alto, né? Por exemplo, o Peru. Peru é uma região que tem elevadas altitudes. Então, muitas vezes, quando vai lá, as pessoas passam mal, porque tem uma diferença, né, de altitude grande, ou seja, lá tem menos moléculas de gás oxigênio, então faz com que as pessoas acabem passando mal. Geralmente a gente vê isso, né, antes, né, da pandemia, a gente via que os jogadores de futebol, quando tinha jogo nessas regiões, eles tinham que chegar bem antes do jogo, para eles irem se acostumando com a quantidade de gás oxigênio dessas regiões, porque eles, senão, ele fica em desvantagem aos times que estão lá, que já estão acostumados, tá bom? Então, ó, só para vocês terem uma noção, né? Ó, essa região aqui, ó, o Monte Kilimanjaro, ele fica na África, né? Então tem aqui, ó, mostrando para vocês aonde ele se localiza. E tá vendo aqui, ó, essa linha pontilhada é a linha do Equador. Daí vocês vão pensar, mas professora, se tá perto da linha do Equador, tá praticamente em cima da linha do Equador. Não era para ser uma área quente? É assim que funcionam os fatores climáticos. Lembra que eu comentei com vocês? São condições, né, pontuais que altera o clima dessa região. Então, sim, gente, era para ser uma área quente, né? Olha como tá pertinho da linha do Equador. Mas não é, é frio. Por quê? Porque tem altitude, tá certo? É como se todo o clima tivesse uma exceção, tá? Então, a altitude, sempre áreas mais altas, vocês vão perceber que eles vão ter temperaturas menores, mesmo estando em áreas próximas a latitudes de 0 graus, certo? Então, ó, uma área na África. África a gente já associa também a calor, né? Deserto do Saara, por exemplo. Mas a gente tem ali um monte ali atrás que tem neve no pico dela, tá certo? Então, aqui a altitude influenciando no clima dessa região aí da África, tá bom? Aqui, ó, o mesmo exemplo, ó. A gente tem aqui exemplos brasileiros, né? A cidade de Santos, que tem uma altitude próxima a 0 graus, né? Porque tá perto do mapa. Do mar. Aqui a gente tem São Paulo, que já está numa altitude de 1.000 metros, né? Então, ó, subimos a serra, chegamos em São Paulo. E aqui a gente tem Campos do Jordão, tá certo? Que tem quase aí 2.000 metros, né? Vamos colocar aqui 1.800, aqui 1.700 metros, né? Então, ó, o que você percebe? Todas elas são cidades do estado de São Paulo. Mas o que difere delas? A temperatura, tá? Então, ó, Santos, que tem uma altitude baixa, perto do nível do mar, tem uma temperatura média de 22 graus Celsius, né? Agora, São Paulo, que já tá aqui, ó, a 800 metros, né, ó, já subiu um pouquinho. O que acontece com a temperatura? Diminui. A gente fala que é o inverso, né? Quanto maior a altitude, menor a temperatura, tá? Então, aqui, ó, aumentou a altitude, o que acontece com a temperatura? Caiu para 20 graus Celsius, certo? E aqui, Campos do Jordão, que está numa área super mais alta aqui no Brasil, de 1.700 metros, a gente tem uma temperatura de 18 graus Celsius. Belezinha? Quanto maior a altitude, menor a temperatura. Certo? Gente, o terceiro fator climático. Já vimos latitude e já vimos altitude. Agora a gente vai para maritimidade e continentalidade, né? O que quer dizer maritimidade? São cidades próximas ao mar, tá certo? E o que a gente percebe, pessoal? Que cidades próximas ao mar, ou cidades litorâneas, elas têm menor variação de temperatura. Ou seja, durante um dia, ou durante um mês, ou durante um ano, tá certo? O que quer dizer menor variação de temperatura? Por exemplo, numa cidade próxima ao mar, você acorda lá, tá uma temperatura de 18 graus Celsius, tá? Daí, durante o meio-dia, sobe para 20 graus e depois chega à noite, chega para 17, 16 graus Celsius. Percebe? Aumentou ou diminuiu 2 graus Celsius durante o dia. Isso é característica de cidades próximas ao mar, tá certo? A temperatura ela varia menos durante o dia, tá? Agora, continentalidade são cidades que estão longe do mar, tá? E o que acontece? Pelo fato de não ter a água influenciando, ela tem uma maior variação de temperatura. Ou seja, cidades longe do mar, geralmente você acorda,
tá 15 graus Celsius. Daí, meio-dia, sobe para 20 graus Celsius. Daí, 3 horas da tarde, sobe para 24 graus Celsius. Daí, chega à noite, cai para 12 graus Celsius. Percebe como alterou bastante a temperatura durante o dia? Isso é porque não tem a água do mar influenciando, tudo bem? Então, anotem no caderno de vocês. Cidades próximas ao mar, varia pouco a temperatura durante o dia e também durante o ano, tá certo? E cidades longe do mar, você tem uma variação de temperatura maior, tá? Para a gente entender isso, é muito fácil, gente. A água tem toda uma relação com a água, né? Essa questão de aumentar mais, aumentar menos a temperatura. Por quê? A água, ela demora muito mais para aquecer, tá certo? Enquanto que, por exemplo, os outros objetos na superfície, que nem areia, concreto, certo? Eles absorvem e perdem calor de forma muito mais rápida, tá? Por exemplo, os desertos, né? O deserto você tem ausência quase praticamente de água, né? Então, o que acontece? Nos desertos, galera, de dia a temperatura pode chegar quase a 50 graus Celsius, né? Muito quente, 50 graus Celsius. E à noite, você pode chegar próximo a 0 graus Celsius. Olha, você varia de 50 graus para 0 graus. Por quê? Porque não tem água, tá? Fator água, o mar é muito importante, tá? Então, variou bastante a temperatura. Agora, uma cidade litorânea, como tem água, a água aquece, 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 aquece devagar. E ela resfria à noite também muito devagar. Isso faz com que você tenha ali temperaturas mais amenas, tudo bem? Então, sempre lembra desse exemplo aqui do deserto. Deserto, ausência de água, né? Então, você tem lá dia 50 graus, à noite quase próximo de 0 graus. E nas cidades próximas do mar, você tem lá de dia 20 graus e à noite 18 graus. Então, varia pouco. Tudo isso por conta da água, tá? Só para mostrar um exemplo aqui para vocês. Vocês nunca viram, acho, esses gráficos, então, para explicar para vocês, ó. Isso é um climograma, tá certo? Ele mede a temperatura e ele mede também a quantidade de chuvas, tá? Então, aqui, ó, de 0 a 140 graus Celsius, está falando da temperatura, tudo bem? E a temperatura é sempre a linha vermelhinha, tá certo? Não necessariamente tem que ser vermelha, mas a temperatura sempre é a linha, tá certo? E aqui, ó, nessa área aqui, você tá medindo o quanto de chuva que choveu no ano, tá certo? E a chuva é sempre as lacunas em azul, tá? Fiquem tranquilos que nas aulas de climas a gente vai falar mais sobre isso, tá? A gente vai falar só sobre climograma, mas só para dar uma introdução aqui para vocês, tá? Então, aqui, ó, desse lado do gráfico tá a temperatura e aqui tá a quantidade de chuva. E o climograma mede temperatura e chuva durante um ano, tá? Então, ó, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, tá certo? E por que eu coloquei esses dois aqui para vocês? Eu coloquei aqui uma cidade de Recife, tá vendo? Recife tá aqui, ó, no Pernambuco, tá? E o que a gente tem aqui, ó? O mar, ou seja, essa cidade aqui, ó, ela tá pertinha do mar, tá? E agora eu coloquei outro climograma de Goiânia, para vocês verem, ó, Goiânia tá aqui no centro do nosso país, né? E olha como tá longe do mar, né? Não sofre influência do mar, tá? Gente, olha aqui que engraçado, né? Recife, que tá pertinho do mar, o que acontece com a linha da temperatura, ó? Bom, se aqui é 20, aqui é 30, tudo bem? Então, provavelmente aqui deve ser 28 graus Celsius. Essa cidade perto do mar, o que acontece com a temperatura com o passar dos meses, ó? Fica só em 28 graus, né? Aqui a gente vê que tem uma queda um pouquinho e aqui sobe de novo. Mas vocês percebem que a temperatura mal varia durante o ano, certo? Lembrando que é uma média, tá? Então, essa cidade perto do mar, a temperatura mal varia no decorrer do ano. Ou seja, áreas próximas aqui do mar são climas mais amenos. Eles não são temperaturas mais amenas e não vai variar tanto durante o ano. Agora, olha só Goiânia. Goiânia está aqui no centro do nosso país, não tem mais, então, influência do mar. Vai sofrer com continentalidade, né? Olha aqui a diferença, gente, ó. No início do ano tá uma temperatura alta, chega no meio do ano,
cai a temperatura. Chega aqui setembro, outubro, a temperatura aumenta de novo, né? Ou seja, você tem climas mais rigorosos, tá certo? Quando é verão, é muito mais quente. E quando é frio, cai a temperatura, tá certo? Perceberam a diferença? Ó, perto do mar, você tem uma linha constante, na qual quase nem muda a temperatura. Aqui, ó, não tem água, né? É um estado aqui que tem pouca influência do mar, vai sofrer com continentalidade. Olha como a temperatura varia durante o ano, certo? Então, essas aí são informações de maritimidade e continentalidade, tá? Regiões de maritimidade e continentalidade, principalmente maritimidade, gente, sofre com a questão de brisas, tá bom? Que são as brisas marinhas e brisa terrestre. Ou seja, nessas regiões, né, de maritimidade, o vento, ele ora se desloca do mar para o continente e às vezes ele vai do continente para o mar, tá? Então, lembre-se o que é o vento? É o deslocamento do ar. Para que esse ar se desloque, é necessário a gente saber dois fatores, né? A temperatura e a pressão. E a gente viu na outra aula que os ventos sempre vai em áreas de alta pressão para áreas de baixa pressão, tá? Então, ó, esse aqui, ó, para vocês entenderem melhor. Durante o dia, qual que é, para que lado que vai, né? Para qual direção vai os ventos, né? Então, acontece basicamente em áreas litorâneas. E o que acontece? Aqui a gente tem uma área de terra e aqui a gente tem uma área de oceano, certo? Durante o dia, o oceano está mais frio e o continente mais quente. Por que isso acontece, gente? Foi o que eu falei. A água, né, durante o dia, aqui, ó, olha o sol, ela absorve calor de forma mais devagarzinha, né? Já o continente, ele aquece muito mais rápido. Um exemplo para vocês entenderem isso é quando a gente vai na praia, né? Quando a gente chega na praia, a gente coloca lá o nosso guarda-sol, por exemplo, e o que a gente faz? A gente consegue colocar o pé na areia? Não, porque queima o pé, né? Na hora que a gente vai entrar no mar, a gente não vai correndinho até o mar para não queimar o pé. Por quê? Porque a areia, ela absorve calor muito mais rápido, tá? E daí você corre até o mar e dá um tingum. O que acontece? A água do mar tá fria ou tá quente? Ela tá fria, né? Comparado aqui com a terra. Porque a água do mar, ela demora muito mais para se aquecer, tá certo? Então, o que acontece? Se a água do mar está fria e o continente está quente, a gente já discutiu isso na outra aula. Áreas de menor temperatura têm pressão alta e áreas de maior temperatura têm a pressão baixa, tá certo? Então, a gente sabe que os ventos vão ser da direção do mar para a terra, tá certo? Para o continente. Então, durante o dia, porque o mar está mais frio, os ventos se deslocam do mar em direção para a terra. Tudo bem? Bom, e à noite, o que acontece? À noite, essa água aqui, ó, ficou o dia inteiro absorvendo calor, absorvendo calor, absorvendo calor, certo? Agora a Terra absorve calor rápido e libera rápido também. Então, assim que o Sol se esconde, o que acontece com a areia da Terra? Ela já fica gelada, ela já perdeu o calor. Quem já teve a experiência de ir à praia à noite ou ir na piscina à noite, vocês percebem que na hora que você entra na água, a água tá morninha, ela tá quentinha. Por quê? Ela levou o dia inteiro para se aquecer e agora ela tá numa temperatura mais agradável. Agora mudou então. Se aqui no oceano tá mais quente, a pressão vai ser baixa. E se agora no continente tá mais frio, a pressão vai ser alta. Então os ventos vão se deslocar de áreas de terra para áreas do mar. E a gente chama então de brisa terrestre. Tudo bem, galerinha? Só saber aí, né, a questão de aquecer e perder calor. Lembra que sempre a água aquece devagarzinho e perde calor devagarzinho. A terra absorve calor rápido e perde calor rápido, tá certo? Correntes marítimas. Bastante coisa na aula de hoje, né? Espero que vocês estejam anotando. Gente, correntes marítimas, eu não sei se vocês já ouviram falar. Vamos ler aqui junto, né? De forma simplificada, são os fluxos de água com características comuns que se deslocam ao longo dos oceanos. A melhor forma de vocês entenderem o que é corrente marítima é nesse filminho aqui, ó, Procurando Nemo, né? Esse filme é ótimo, ó, tá vendo que dentro do oceano vocês conseguem ver aqui como se fosse uma corrente de água,
né? É muito engraçado porque sempre quando eu vou explicar correntes marítimas, eu falo que é como se fosse um rio dentro do mar, né? Daí as pessoas falam, ah, água dentro de água, tá doida, professora? Por que eu falo que são rios dentro do mar? Porque eles têm características diferentes do restante do oceano, tá? Como vocês podem perceber no desenho aqui do Procurando Nemo, as correntes marítimas, elas têm velocidades diferentes do oceano. Tanto que nesse filme eles fazem até uma piadinha, né? Vocês percebem, ó, que na hora que eles estão dentro da corrente marítima, eles estão mais rápidos. E qual que é a piada, né? São as tartarugas, que são animais lentos, né, que a gente fala, dentro da corrente marítima, que faz com que elas fiquem mais rápidas, tá certo? Então, correntes marítimas, elas podem ser tanto correntes quentes como correntes frias, certo? Mas o filminho aí, ó, Procurando Nemo, é a melhor explicação, né? Ó, percebe aqui eles indo mais rápido, né? Elas também têm concentração de sais diferentes, elas têm velocidades diferentes em relação ao oceano e também, ai, desculpa, desculpa. Elas também vão ter temperaturas. Algumas correntes marítimas elas são quentes e algumas correntes marítimas são frias, tá? Bom, o que acontece? Como que elas alteram o clima, tá? As correntes quentes, elas geralmente atraem umidade para o continente. Então, por onde elas passam, vocês vão perceber que vocês têm ali mais quantidade de florestas, porque elas levam umidade para o continente, o que favorece aqui a vegetação, tá? E as correntes frias, por onde elas passam, elas sequestram, elas tiram umidade do continente. Então, vocês vão perceber que também aonde as correntes frias passam, elas têm formação de desertos, tá? Então, ó, tem a ver, né? Olha aqui a nossa região, tem aqui todas essas correntes que são vermelhinhas, são correntes quentes. E aonde passa aqui corrente azul são as correntes frias, tá bom? Então, as quentes são responsáveis em levar umidade e as frias, elas sequestram umidade, elas tiram umidade do continente, formando desertos. Belezinha? E por fim, o último, que são as massas de ar. O que é uma massa de ar? Não pode confundir com corrente marítima, hein? Corrente marítima é uma porção de água no oceano, a gente está falando de mar, né? Massas de ar, a gente está falando da atmosfera, tá? Então, ó, as massas de ar são volumes de ar acumulados que possuem características em comum, como temperatura e umidade, e se formam sobre grandes áreas uniformes de terra ou água. Suas características são determinadas a partir da influência da onde elas nascem, tá certo? Então, massas de ar são massas de ar acumulado que têm características de temperatura e umidade, ou seja, elas podem ser quentes e úmidas, elas podem ser quentes e secas, elas podem ser frias e úmidas, depende da onde elas nascem, tá? No caso do Brasil, ó, como vocês estão vendo aqui, tem 5 massas de ar que atuam na nossa região. De novo, lembra aquele mapa inicial que mostrava que a gente está entre os trópicos, tá? Por ser intertropical, vocês vão ver que grande parte das massas de ar que atuam no Brasil são massas de ar quente, porque elas nascem numa região intertropical, tá? E a única massa aqui que é fria, que atua no Brasil, é a massa polar atlântica, tá certo? Por quê? Porque essa massa de ar, ela vem lá do sul, ó, ela vem aqui da Argentina e chega na nossa região, tá? Então, como vocês viram, né? É que agora já faz algum tempinho que a gente tá num tempo um pouco mais frio, né? Só que há 2 semanas atrás, por exemplo, a gente tava de camiseta, a gente conseguia usar shorts e de repente, né, choveu e ficou frio, tá? Por quê? Porque a massa polar atlântica, que é uma massa fria, chegou na nossa região. Na hora que ela chegou, ela cruzou aqui com as massas de ar quente. Quando tem choque de 2 massas de ar de características diferentes, o que acontece? Chove, né? A gente falou isso sobre nos tipos de precipitação, os tipos de chuva, né? Quando tem aí 2 frentes de características diferentes, quando elas se encontram, acontece chuva, tá? E muitas vezes a chuva vem em seguida o frio, tá certo? Eu não vou entrar em detalhe aqui nessas siglas, tá? Porque vocês ainda não precisam saber disso.
A única coisa que vocês precisam saber é que as vermelhinhas são massas de ar quentes, tá certo? E a gente tem aí uma massa fria que atua no Brasil. Certo, pessoal? Hoje a aula tinha bastante informação, bastante conceitos que a gente já viu e conceitos novos. Então, que eu indicaria para vocês, né? Vocês assistirem essa aula, se quiser assistir mais de uma vez, façam anotações, tá? Eu vou enviar os slides para vocês. Anotem no caderno, que isso é uma forma de estudar, tá? E também façam a leitura do material didático, que muitas vezes o material didático, às vezes ele tem uma fala mais fácil que vocês conseguem entender melhor ainda o que eu tô falando, tá? Então façam a leitura do... Minha gatinha veio falar oi pra vocês aqui. Ai, gente, eu não vou deletar o vídeo só porque ela apareceu no final, tá? Então, vocês façam a leitura do material didático e também as tarefas, né? Então, o que vocês têm que fazer? Atividade 3, da página 232. Tem uma atividade que chama Mobilizando Saberes, né? Que tá na página 236, que vocês podem fazer também. E a atividade 4 da página 237. Façam esses exercícios que a gente vai corrigir eles nas aulas online, igual a gente está fazendo, tá? Lembrando que as aulas online ficam nas quarta-feiras de manhã e eu estou à disposição no WhatsApp, caso tenha dúvidas, tanto nas atividades quanto o conteúdo. Estou disponível de segunda a sexta, das 7 às 6 horas da tarde, tá certo? Então, fiquem atentos aos prazos e fiquem atentos também aos horários que eu vou responder vocês. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Um bom estudo para vocês. Até mais. Tchau, pessoal. Tchau.